Um adolescente abandona a vida na fazenda da família e vai para a cidade em busca de trabalho, mas acaba sendo demitido em apenas 6 dias. Ele largou a escola e agora parecia sem perspectiva, sozinho. No entanto, algumas décadas depois, Henry Ford havia construído um império e revolucionado completamente não só a indústria automobilística, mas o mundo dos negócios como conhecemos. Ele foi pioneiro na linha de montagem, na semana de 5 dias e em várias inovações. Mas essa não é uma história de sucesso simples. A vida de Henry Ford é envolta em controvérsias, fracassos e um gênio obsessivo. Nós não vamos apenas analisar a ascensão impressionante de Henry Ford, mas também seus projetos menos conhecidos, como a vez em que ele tentou construir sua própria cidade americana estranha chamada Fordlândia, no coração da floresta amazônica brasileira. Vamos analisar a verdade sombria sobre Henry Ford e por que Adolf Hitler era um de seus maiores admiradores. Uma história de inovação, sucesso e disputa por riqueza e poder. Esta é a chocante história real de Henry Ford. Henry Ford, nascido em 30 de julho de 1863, cresceu em uma fazenda em Dearborn, Michigan, mas logo não gostou do local. Henry costumava evitar suas tarefas como filho mais velho, ficando em casa enquanto seus 5 irmãos trabalhavam no campo. Um vizinho chamou Henry de o garoto mais preguiçoso da terra, mas havia uma razão para ele ficar tanto tempo em casa. Ele era totalmente fascinado por máquinas. Henry afiava agulhas de tricô da mãe para usá-las como chaves de fenda e passava horas fazendo experimentos em casa, mexendo em relógios e equipamentos de fazenda para entender seu funcionamento. Logo, Henry foi para a escola e achou ainda mais entediante que a fazenda. Achava uma perda de tempo e nunca passou do 8º ano. Henry preferia aprender sozinho e, ao crescer, chamou irmãos e amigos para construir máquinas, de rodas d'água a motores a vapor em miniatura. Apesar das explosões e ferimentos ocasionais, era claro que Henry tinha talento com máquinas. O maior avanço em seu desenvolvimento ocorreu quando seu pai lhe deu um relógio de bolso aos 13 anos. Henry logo aprendeu sozinho a desmontar e montar novamente. Ele praticou isso repetidas vezes, ficando mais rápido a cada vez, e logo estava sendo pago para consertar relógios para pessoas de toda a cidade. Poucos meses depois, Henry viveu um momento que mudou sua vida. Em viagem a Detroit com o pai, Henry viu seu primeiro veículo sem cavalos. O trator era movido a vapor, e Henry ficou tão fascinado que prometeu a si mesmo criar um veículo semelhante, mas seu. Infelizmente, esse também foi o ano em que a tragédia aconteceu. A mãe de Henry morreu de complicações do parto quando ele tinha 13 anos. Henry era mais próximo dela do que de qualquer outra pessoa no mundo, e a morte dela o deixou de coração partido. Ele disse que a vida na fazenda sem ela era como um relógio sem mola. Henry passou a odiar ainda mais a vida rural. Ele acreditava estar destinado a mais do que trabalhar na fazenda, mas como filho mais velho, seu pai esperava que ele a assumisse. A tensão aumentou até Henry sair de casa aos 16 anos, deixando o negócio da família e indo para Detroit. Isso decepcionou muito seu pai e gerou grande tensão entre eles. E as coisas ficaram ainda piores quando, apenas uma semana após começar seu novo emprego em Detroit, Henry foi demitido. Henry se viu sozinho em uma nova cidade, sem renda, mas, surpreendentemente, a ajuda viria do último lugar que ele esperava. Henry foi resgatado por seu pai, que conseguiu para ele um emprego de mecânico em uma oficina administrada por um velho amigo seu. Apesar da decepção do pai por Henry abandonar o negócio da família, ele reconhecia seu talento mecânico e sabia que esse trabalho seria bom para ele. Assim, Henry encontrou uma moradia barata com sua tia e assumiu um trabalho extra à noite como relojoeiro. Ele ganhava $5,50 por semana nos 2 empregos. E mais importante, o papel de Henry como relojoeiro permitiu que ele experimentasse uma grande variedade de máquinas. Esse período foi fundamental para seu desenvolvimento como mecânico, funcionando como a educação que ele não teve. Mas, depois de 9 meses no trabalho, Henry decidiu que já tinha aprendido tudo o que podia e voltou para casa. Em 1882, um vizinho pediu a Henry ajuda para operar uma máquina a vapor recém-comprada. Henry concordou na hora,
mesmo sem nunca ter operado uma máquina a vapor. Ele se aproximou da máquina trêmula, bem maior que ele, chamando-a calmamente de pequena máquina. Henry alimentou o fogo e ajustou as válvulas até a máquina funcionar. O vizinho ficou tão feliz que ofereceu a Henry emprego integral com salário de $3 por dia. Logo se espalhou a notícia do jovem que operava uma máquina a vapor sem treinamento formal. E no final do verão, um representante da Westinghouse, uma empresa que fabricava essas máquinas a vapor, veio e ofereceu a Henry um emprego como mecânico de manutenção de máquinas a vapor. Henry aceitou e passou os verões seguintes consertando motores em Michigan e Ohio, sem esquecer seu sonho. Nos invernos, ele tentou construir seu próprio veículo a vapor, como o que o fascinou na juventude. Mas apesar de incontáveis horas de trabalho, essa era uma coisa que Henry simplesmente não conseguia fazer. Mesmo que o primeiro veículo movido a vapor tenha sido feito em 1769, aquele motor e as versões posteriores funcionavam sobre trilhos e Henry estava determinado a criar um veículo que pudesse andar na estrada. Mas percebeu que motores a vapor eram pesados demais para veículos rápidos e sem trilhos. Assim, Henry manteve seu sonho, mas sem jeito de realizá-lo. Ao folhear uma revista, Henry Ford viu pela primeira vez um motor a gás silencioso. Henry inicialmente descartou a invenção por achá-la fraca como fonte de energia. Anos depois, uma empresa pediu que ele consertasse um motor assim. Essa experiência mudou a visão de Henry sobre a combustão da gasolina, pois gerava mais energia e o motor era mais leve do que ele esperava. Henry percebeu que achou uma máquina para mover seu veículo 100 cavalos. Ele sugeriu à noiva Clara que voltassem para Detroit para ele aprender mais sobre o motor a gasolina. Ela concordou, o que foi sorte, pois Henry já havia aceitado trabalho como mecânico na Edison Illuminating Company uma semana antes. Thomas Edison era um dos heróis de Henry Ford, e ele sentia que esse era o lugar ideal para trabalhar e aprender. Esse cargo também lhe deu experiência prática trabalhando com motores a gasolina. Henry logo se destacou na empresa, tornando-se engenheiro-chefe e dobrando o salário para $80 semanais. O melhor era que, com trabalho sob demanda, Henry tinha mais tempo e liberdade para focar em suas criações, especialmente na carruagem 100 cavalos, agora viável com motor a gasolina. Em um retiro da empresa, ele conheceu Thomas Edison, que o incentivou a seguir com a ideia, tornando-se grandes amigos depois. Para atrair sorte, Henry casou-se com Clara em 1888 e, em 1893, celebraram o nascimento de Edsel, seu único filho. Nesse ano, Henry entrou correndo no quarto na véspera de Natal para contar à esposa que fizera seu primeiro motor a gasolina. É verdade que, até esse momento, ainda era algo muito básico e funcionou por apenas 1 minuto, mas todos aqueles anos de experimentação finalmente deram resultado. Agora que sabia criar o motor, podia focar no sonho de construir sua primeira carruagem 100 cavalos. Nos 3 anos seguintes, Henry trabalhou incansavelmente na máquina, usando peças descartadas pela fábrica como tubos sobrando. Em 1896, ela ficou pronta. 2 bicicletas soldadas a um chassi quadrado chamada quadriciclo. O veículo fez seu primeiro passeio em 4 de junho de 1896 e andou de forma rápida e confiável. Apesar de outros já terem criado automóveis a gasolina, o quadriciclo de Henry era um dos mais rápidos da época, atingindo 32 km/h. Henry sabia que era só o começo, então vendeu o quadriciclo por $200 e usou o dinheiro para criar o segundo modelo do veículo. Isso levaria mais 3 anos para ser concluído. Mas quando terminou, ele tinha uma versão muito melhorada de seu carro. Era maior, mais rápido e mais suave. Nesse momento, porém, Henry estava desesperado para inventar em tempo integral, mas simplesmente não tinha dinheiro suficiente para isso. Ele percebeu que precisaria de investidores para seguir sua paixão. Então, saiu em busca de levantar algum dinheiro, pronto para correr o maior risco de sua carreira e abrir sua própria empresa. Em 1899, Henry levou um rico vendedor de madeira para um passeio de 5,5 quilômetros. No fim do passeio, o vendedor ficou tão impressionado com o carro de Henry que decidiu investir na nova empresa dele. Exibindo seu carro assim, Henry conquistou 12 investidores e capital de $15 mil.
A Companhia Automotiva de Detroit foi fundada em agosto de 1899, com Henry como engenheiro-chefe. Na época já havia várias marcas de carruagens sem cavalos, todas feitas à mão e muito caras. Por isso, os carros eram apenas itens de luxo dos ricos. Henry queria criar veículos eficientes, de qualidade e acessíveis para todos. Infelizmente, não era o que os acionistas queriam. Os investidores exigiam uma variedade de veículos diferentes, construídos o mais rápido possível, para serem vendidos por um preço premium a entusiastas ricos, independentemente da qualidade de construção ou da confiabilidade. Henry vivia em conflito com os acionistas devido aos frequentes atrasos na produção que os irritavam. Eles pressionavam por lucros maiores, enquanto Henry buscava a perfeição. Embora Henry tivesse dominado como construir um automóvel, ele definitivamente não havia dominado o lado comercial das coisas. Sua experiência era em fabricar veículos um de cada vez, colocando muito cuidado em cada um, mas os acionistas o pressionavam a produzir carros em massa com uma qualidade que não o satisfazia e a preços que ele não considerava justos. O público concordava, pois os veículos eram caros e de baixa qualidade. Assim, a empresa não lucrava e seguia com problemas e atrasos. Em apenas 2 anos após sua inauguração, a Companhia de Automóveis de Detroit foi dissolvida em 1901. Apesar do fracasso da Companhia de Automóveis de Detroit, Henry ainda tinha amigos influentes na cidade, donos de um armazém onde ele pôde seguir com suas invenções. Embora seu primeiro negócio não tenha dado certo, Henry agora pelo menos tinha mais liberdade para se concentrar no que realmente queria. E neste momento, ele queria construir seu próprio carro de corrida, pois isso lhe permitiria trabalhar em um único carro por um longo período de tempo. E acontece que Henry teve uma ideia. Henry sentia que outros pilotos da época estavam focados demais na potência, quando na verdade ele achava que um carro teria muito mais sucesso se fosse mais leve. Henry passou a desenvolver um carro de corrida leve, com 2 cilindros e 26 cavalos de potência. Essa filosofia garantiu a Henry sua primeira vitória em uma corrida de 10 voltas no Detroit Driving Club. Após Henry ganhar fama vencendo várias corridas com seu carro leve, muitos acionistas da extinta Detroit Automobile Company o procuraram novamente. Concordaram que, com o sucesso recente de Henry nas corridas, poderiam tentar novamente abrir uma empresa de carros juntos. Assim nasceu a Companhia Henry Ford, criada para fabricar carros urbanos leves. No entanto, a recente vitória de Henry nas corridas o deixou obcecado. Tudo o que ele queria fazer era construir carros de corrida e descobrir como fazê-los ir o mais rápido possível. Assim como na primeira empresa, Henry vivia em conflito com os acionistas. Em vez de focar na produção de carros de passeio e lucros, Henry se concentrava na capacidade mecânica de carros de corrida. Mais uma vez, buscando a perfeição, os investidores ficaram extremamente frustrados e acabaram substituindo Henry Ford como engenheiro-chefe. Henry Ford saiu da Henry Ford Company com um contrato que lhe devolvia os direitos sobre seu nome, $900, e os projetos do carro de corrida de 4 cilindros. Com a saída repentina de Henry, precisaram de um novo nome e reorganizaram o negócio como Cadillac Automobile Company, que teve grande sucesso comercial. Enquanto isso, Henry Ford seguia sozinho após 2 falhas empresariais. Claro que Henry não desistiria tão fácil. Ele voltou às corridas e, em 1901, criou o inovador Ford 999, um carro que deixou a concorrência para trás. 2 anos depois, a nova versão desse carro bateu todos os recordes americanos de velocidade, alcançando 56 milhas por hora. O sucesso nas corridas elevou a reputação de Henry Ford e atraiu novamente investidores interessados em trabalhar com ele. Com certeza havia alguma maneira de transformar as invenções e a mente inovadora de Henry em uma empresa muito lucrativa. Isso levou Henry a iniciar sua terceira e última empresa em 1903, a Ford Motor Company. Enquanto os carros ainda permaneciam um item de luxo para os ricos, Henry sempre quis mudar isso. Ele disse: "Vou construir um carro para muitos." O primeiro produto da nova empresa foi o modelo A, um carro de 2 cilindros e 8 cavalos, vendido por $750 uma semana antes do 40º aniversário de Henry. Apesar do início razoável, os primeiros carros eram feitos manualmente por poucos trabalhadores em uma fábrica na Avenida Mack, Detroit,
produzindo 2 ou 3 veículos por dia. E por isso, ainda era um processo muito lento. No entanto, tudo mudou quando Henry Ford visitou um matadouro em Chicago. Foi aqui que Henry teve uma ideia que mudou tudo. Henry viu as carcaças das vacas passarem na esteira, com cada trabalhador fazendo uma tarefa específica para prepará-las ao consumo. Os trabalhadores eram rápidos e eficientes como engrenagens de uma máquina. Henry adotou a linha de montagem em suas fábricas de automóveis, dividindo a produção em pequenas tarefas. Ele dava a cada trabalhador uma tarefa simples, repetida e rápida, sem exigir experiência ou habilidade. A eficiência da fábrica cresceu 500% e Henry expandiu rápido, contratando 300 funcionários, pois podia usar mão de obra barata e pouco qualificada para tarefas repetitivas. Henry levou suas práticas radicais além. Por experiência, Henry sabia que a falta de uma peça atrasava a produção por semanas. Por isso, começou a fabricar todas as peças de automóveis em suas fábricas, de motores a transmissões. Isso acelerou a produção. Antes, Henry levava 2 dias e meio para montar um carro, agora só 90 minutos. Esse avanço permitiu que Henry lançasse o modelo T, um dos carros mais bem-sucedidos da história. Graças a todas as melhorias que Henry fez no processo de produção, ele finalmente conseguiu produzir um carro para a pessoa comum. Havia 3 ideias que Henry queria para esse carro, que fosse acessível, durável e fácil de operar. E foi exatamente isso que ele fez. O modelo T era fabricado com peças intercambiáveis, pintura preta padrão, e vinha com um manual detalhado para que os donos entendessem e consertassem o carro sozinhos. Foi um sucesso imediato, gerando grandes lucros e ampliando a produção. Em 1914, Henry vendia mais carros que todos os outros fabricantes americanos juntos. Logo, metade dos carros na estrada era Ford. E, surpreendentemente, enquanto os modelos T saíam rapidamente das concessionárias, Henry diminuía constantemente o preço do carro. Mesmo indo contra a maioria das empresas, Henry sabia que reduzir ainda mais o preço aumentaria as vendas e manteria seu carro como o mais popular. Antes do fim da produção, mais de 15 milhões de modelos T foram vendidos. No entanto, Henry Ford enfrentava um grande problema. Muitos de seus trabalhadores ficaram extremamente desapontados com seus novos empregos, tendo passado de montar carros inteiros à mão para realizar a mesma tarefa monótona, dia após dia. Toda a habilidade e o artesanato pareciam ter sumido com esse estilo de produção em massa. Muitos trabalhadores pediram demissão, e a companhia Ford de motores enfrentou uma taxa de rotatividade extremamente alta, de 380%, um problema que poderia facilmente levar ao fim da empresa. Henry Ford fez algo extremo. Ele aumentou o salário dos trabalhadores de $2,50 para Estados Unidos dólar, 5 por dia, valor bem superior ao pago por outras empresas na época. A maioria dos trabalhadores era imigrante, então Henry ofereceu aulas gratuitas de inglês para facilitar a comunicação na fábrica. Ele diminuiu a jornada de 9 para 8 horas e implementou a semana de 5 dias, dando fim de semana livre aos funcionários, enquanto antes só folgavam aos domingos. Essas mudanças contrariavam as normas da época e Henry enfrentou o mesmo problema. Seus acionistas ficaram indignados. Eles achavam que o dinheiro saía de seus bolsos para os trabalhadores sem razão. Henry explicou que dar mais descanso aos trabalhadores os motivaria a serem mais produtivos no trabalho. Ele explicou que o salário maior atrairia mais trabalhadores. Trabalhadores de todo o país correram para as fábricas da Ford em Detroit, gerando um boom econômico e forçando concorrentes a adotar políticas parecidas para não perder funcionários. Além disso, a decisão de Henry de reduzir a jornada de trabalho em 1 hora permitiu que ele adicionasse um terceiro turno de 8 horas ao cronograma. Com 3 turnos de 8 horas, a fábrica operava 24 horas por dia, sempre aberta. Apesar de surpreendentes, as mudanças de Henry faziam sentido. E é, em parte, graças a Henry Ford que a maioria das empresas modernas hoje utiliza o modelo de jornada de trabalho de 8 horas e semana de trabalho de 5 dias. Na época, os acionistas não viam essas mudanças como progresso. Ordenaram que Henry parasse de aumentar salários
e ao recusar, ele foi levado ao tribunal por suposto prejuízo e descumprimento com acionistas. Henry sentiu que seu negócio estava sendo tomado. Ele havia trabalhado tanto para construir tudo do zero, e quando finalmente estava vendo o sucesso, mais uma vez seus conflitos com os acionistas estavam colocando tudo em risco. Ele não podia recomeçar. Henry sabia que precisava assumir o controle da empresa rapidamente. Em 1906, com suas economias, Henry comprou ações e passou a deter 51% da empresa, tornando-se acionista controlador. Ele basicamente colocou todo o seu dinheiro na empresa, mas estava apostando em si mesmo. Em 1919, Henry nomeou seu filho Edsel presidente da Ford Motor Company. Mesmo assim, Henry seguia controlando nos bastidores e tomando as principais decisões. Edsel pressionava o pai para modernizar a empresa e levava diariamente novas propostas ao escritório. Henry era muito duro com o filho, respondendo com gritos e insultos e recusando qualquer novo carro sugerido por Edsel, insistindo que o modelo T era suficiente para os clientes. Henry não apenas recusava as ideias do filho, como também ordenava aos membros da alta administração que enviassem Edsel para reuniões de uma semana pelo país, só para mantê-lo fora do escritório. Mas talvez Edsel estivesse certo, pois as vendas do modelo T caíam ano após ano. 5 anos de prosperidade e crédito barato nos Estados Unidos da América aumentaram a demanda por carros mais estilosos e luxuosos que empresas como General Motors e Chrysler prontamente ofereceram. E assim, finalmente, em 1927, Henrique não pôde mais discordar do número cada vez menor de vendas e concordou em construir um novo veículo. A Ford lançou uma versão moderna do modelo A para atender à indústria atual. Ele ostentava o primeiro motor VA comercial e era oferecido em 4 cores diferentes. Quando a Ford começou a vender o novo modelo A, já ocupava o 3º lugar entre os fabricantes de automóveis nos Estados Unidos da América, atrás da Chrysler e da General Motors. Em seguida, a Grande Depressão levou a Ford a demitir muitos funcionários e cortar os altos salários que a tornaram famosa. Embora ainda afirmasse ser um homem do povo, Henry acabou contratando uma força policial secreta para espionar seus funcionários quando soube que alguns deles estavam tentando se sindicalizar. Henry chegou a contratar pessoas na fábrica para identificar e agredir organizadores sindicais. Quando os trabalhadores protestaram, Henry mandou a polícia reprimi-los com gás lacrimogênio e tiros. Tragicamente, isso resultou na morte de 4 trabalhadores no que ficou conhecido como o Massacre da Ford. E as coisas logo ficariam ainda mais controversas. No fim dos anos 1920, Henrique comprou milhões de acres no Brasil, em uma região selvagem. Naquela época, quase não existia mercado de borracha sintética, mas a borracha era essencial para os muitos carros que Henrique Ford produzia em massa. Henrique criou uma plantação de borracha na selva brasileira para obter uma fonte confiável de seringueiras. O objetivo era colher borracha e enviá-la para Detroit para virar pneus e peças dos carros da Ford. A borracha não era o único objetivo. Henrique Ford queria criar uma utopia inspirada na América rural onde cresceu. Ele queria criar uma cidade autossuficiente na selva para abrigar os trabalhadores da plantação de borracha. Ele a chamou de Fordlândia, e ela tinha casas, lojas, uma escola, um hospital, um campo de golfe e, é claro, uma fábrica de processamento para toda aquela borracha. Ela abrigava mais de 7.000 pessoas no total. O desenvolvimento da borracha por Ford no Rio Tapajós foi um empreendimento histórico. Aqui, 2 milhões de acres de floresta estão sendo transformados em uma plantação moderna, capaz de produzir borracha em grande escala. No coração da selva, essa comunidade modelo é autossuficiente em todos os detalhes. No entanto, Henry queria que a cidade funcionasse sob um conjunto de regras muito rígidas e polêmicas que eram aplicadas pelos gerentes americanos. Álcool, tabaco e esportes eram proibidos na comunidade, inclusive nas casas, com fiscalização policial para garantir o cumprimento das regras. Fordlândia logo enfrentou muitos desafios. Clima ruim, doenças, revolta trabalhista e desastres ambientais. Tudo isso sinalizava que
O empreendimento estava caminhando para o fracasso e, mesmo assim, Henry continuou investindo milhões no projeto, até que, finalmente, uma doença debilitou a força de trabalho da cidade e sua produção de borracha. O descontentamento dos trabalhadores resultou em revolta, e Henry reconheceu que Fordlândia foi um erro caro. Henry vendeu a plantação ao governo brasileiro por só $250 mil, uma fração do que investiu. As ruínas de Fordlândia seguem como símbolo da utopia selvagem de Henry Ford na selva. Com o passar dos anos, Henry Ford tornou-se cada vez mais obcecado pelos judeus, culpando-os por tudo o que desaprovava. Um amigo próximo citou Henry dizendo: "O judeu causou a guerra, o judeu causou o surto de furtos e roubos no país, o judeu até causou insuficiências na marinha." Henry continuaria financiando um jornal que publicava artigos antissemitas para difundir seu ódio. Ele publicou a coluna semanal O Judeu Internacional, o problema do mundo. Devido a estratégias agressivas de vendas, o jornal chegou a ter 700 mil leitores semanais em seu auge. E Henry publicaria mais de 60 artigos atacando judeus, depois compilando-os em 4 livros, um dos quais os nazistas citariam como inspiração para o partido nazista. O próprio Adolf Hitler disse que Henry Ford era uma grande inspiração pessoal e tinha um retrato em tamanho real dele em seu escritório. Hitler também distribuiu os livros e artigos de Henry Ford por toda a Alemanha e mencionou Henry Ford pelo nome em Mein Kampf. Em 1938, o Partido Nazista concedeu a Henry Ford a Gran Cruz da Águia Alemã, maior medalha dada a estrangeiros, e Ford aceitou. Ele recebeu a medalha por seus ideais e devoção à mesma causa do Partido Nazista. A ligação de Henry Ford com o nazismo foi ainda mais profunda. Relatório do Exército dos Estados Unidos da América de 1945 declarou que a filial alemã da Ford Motor Company, ainda controlada por Henry Ford, foi um arsenal para o nazismo na guerra. Embora a maioria das empresas americanas tenha saído da Alemanha no início da Segunda Guerra Mundial, a Ford continuou usando projetos alemães. Soldados americanos relataram ser estranho ver alemães inimigos dos Estados Unidos da América indo à batalha em carros Ford. Há relatos de que a Ford usou o trabalho escravo de campos de concentração para fabricar veículos para os nazistas. O que está claro é que Henry Ford não era apenas antissemita, ele foi incrivelmente influente na disseminação do antissemitismo em todo o mundo. Em 1943, o filho de Henry, Edsel, morreu de câncer no estômago, sem nunca ter visto sua visão realmente concretizada dentro da Ford Motor Company, já que Henry ainda era quem tomava todas as decisões. Na verdade, o neto de Henry Ford afirmou que Henry Ford atormentou Edsel até a morte, pois sentia que Henry havia causado tanto estresse e sofrimento desnecessários que isso o deixou doente. Anos depois da morte do filho, Henry Ford morreu em 1947, aos 83 anos. A Ford Motor Company ficou abalada com a perda do líder e sem direção clara. No final das contas, foi o neto de Henry Ford quem assumiu o controle da empresa até 1979. Henry Ford comandou a empresa por 39 anos, enquanto nos 41 anos seguintes, a Ford trocou de Chief Executive Officer 13 vezes. Mesmo com mudanças na liderança, a gigante automobilística manteve o sucesso, aproveitando as bases criadas por Henry e lançando carros de sucesso como Thunderbird, Mustang e outros clássicos. No entanto, ela nunca mais dominaria a indústria como fez sob seu líder original. Claro, Henry Ford seguiria sendo uma figura polêmica na história da Ford. Por um lado, era um gênio e inovador. Ele inovou na linha de montagem e melhorou as condições dos trabalhadores. Por outro lado, ele foi brutal com sindicatos, racista, antissemita e espalhou ódio, causando muitos danos. Em 2001, a Ford Motor Company fechou um acordo de Estados Unidos, $5 bilhões, oferecendo reparações pelo uso de trabalho escravo judeu em campos de concentração para suas fábricas. Mais recentemente, a Ford Motor Company voltou seu foco para veículos econômicos em combustível e híbridos elétricos. Em julho de 2023, o Departamento de Energia dos Estados Unidos da América
anunciou um empréstimo recorde de Estados Unidos, $9,2 bilhões à Ford para fabricar veículos totalmente elétricos. Avaliada em mais de 50 bilhões de dólares e entre as 10 maiores montadoras do mundo, é fácil esquecer que a Ford Motor Company começou com um garoto do campo e seu desejo de criar uma nova máquina. Henry Ford segue sendo uma figura controversa, mas sem dúvida mudou o mundo e os negócios.